Vamos dar início ao nosso estudo bíblico, Panorama nos Profetas Menores. E vamos hoje dar continuidade, né? Já entramos nos livros dos profetas. Semana passada falamos sobre Joel, já falamos sobre Oséias. Hoje falaremos sobre Amós. Mas antes de começarmos, já vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia. Deus querido, nós estamos aqui na tua casa para te agradecer primeiramente, porque o Senhor nos concedeu o dia de hoje, a dádiva da vida, a rica oportunidade de podermos realizar, Pai, todos os nossos afazeres e de agora estarmos na tua casa, outros irmãos através da transmissão, mas todos nós reunidos para podermos aprender mais da tua santa palavra. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que fala poderosamente aos nossos corações e sabemos que hoje não será diferente. Ilumina, Pai, cada coração que estará ao alcance da tua santa palavra, que os teus ensinamentos caiam no coração como semente fértil e assim possa crescer, Pai, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Amós. Eu passei um dever de casa semana passada, né? E aos domingos eu vim falando domingo, falei terça-feira na reunião de oração, de que o dever de casa seria ler o livro do profeta Amós. O livro do profeta Amós é um livro curto, não é um livro grande. Se você for pegar aí, dá uma olhada, os 9 capítulos são poucos versículos, tem só um que é o mais extenso, que é o capítulo 5, o resto dos capítulos são capítulos pequenos, e tínhamos feito um cronograma mental, um mapa mental semana passada, de que se lêssemos 2 capítulos por dia, ou 3 no máximo, da semana passada até hoje, dava para ler mais ou menos o livro todo, sem correria. Então, vamos dar início. Não vamos ler o livro, como disse, já foi o dever de casa, mas como fazemos toda quinta-feira, nós vamos deixar já aberta a palavra do Senhor no livro do profeta Amós, para que, conforme a gente for falando, os irmãos copiem, né, o exemplo dos irmãos de Bereia. Na hora que o pastor estiver falando, vai lá no texto e olha para ver se é isso mesmo, tá bom? Eu gosto sempre de ensinar isso, porque não é porque é o pastor que está falando que o pastor é isento de falha. Sou falho como qualquer outro. Então, vamos abrir a palavra de Deus e vamos direto no texto, conforme diz um aplicativo, um programa, Bibleworks, foco no texto. Então vamos focar no texto. Então, hoje o livro do profeta Amós, o texto básico é todo o livro do profeta Amós, tá? Nosso estudo de número 5, pela graça de Deus, já chegamos ao estudo de número 5. Então, eu coloquei ali um mapa, tá? Se não me engano, são 2 mapas, para podermos identificar o quê? Aonde Amós morava. Aonde Amós morava? Ali está em inglês, né? Ali aquele mapa, mas podemos ver mais ou menos aonde. Então vamos ver aqui, a luzinha não está funcionando. Mar Morto, né? O Mar Salgado. Perto do Mar Morto, ali onde está o vermelho, ali Tecoa, a cidade de Amós. Vamos ver que ali existem algumas tribos, algumas cidades, tá? Os amorreus, quenitas, amalequitas, Canaã, jebuseus. E daí Tecoa fica perto do Mar Morto. Bem, Alberto? Perto do Mar Morto. Então, o próximo já é um mapa mais conhecido, que se vocês olharem a Bíblia de vocês, se for aquelas de estudo, ou aquelas antigas, tem esse mapa, ou colorido ou preto e branco, tá? Temos ali Mar Morto, Tecoa,
fica mais ou menos, fica mais ou menos aqui perto, entre Belém e Hebron, perto do Mar Morto, tá? Fica na Judá. Então vamos ali ver que Reino do Sul, né? Belém, Hebron, Berseba, Judá, fica ali entre Belém e Hebron, perto do Mar Morto, um lugar assim, sem quase ninguém. Bom, e a gente vai falar sobre isso durante o estudo. E vamos ver que após mais ou menos 200 anos, as 10 tribos haviam separado do reino de Davi, 931 a.C., e todo mundo sabe que o reino dividido veio a partir de Roboão. Isso nós falamos lá no início dos estudos, tá? Davi, ele trabalha para unir o reino, Salomão vem depois vem Roboão. O que Roboão faz? Ao invés de dar seguimento ao que seu avô fez, seu pai fez, ele fez tudo ao contrário. E Roboão acabou dividindo tudo. Então, o reino se separou e estabeleceu o quê? O reino independente do norte. Durante, então, parte desse tempo, o culto a Baal foi adotado. Vamos ver isso quando nós vimos lá em Oséias, tá? Os irmãos que estiveram no estudo de Oséias ou que assistiram ao estudo de Oséias vão ver que Oséias ele usa aquele exemplo de casar com uma mulher, uma prostituta, né? Para simbolizar o que Israel estava fazendo com Deus. Então Israel estava trocando Deus por Baal. Então a mulher de Oséias estava trocando, né, a sua fidelidade, o seu compromisso por outra pessoa. E Deus fala: vocês estão fazendo a mesma coisa comigo. E vamos ver que, de novo, mesmo no tempo de Amós, o culto a Baal continua. Baal está lá a pleno vapor. O que acontecia? Muitas práticas abomináveis da idolatria ainda predominavam ainda lá no reino do norte. Vamos lembrar aqui, só voltar aqui, tá? Reino do sul, reino do norte. Então, reino do norte, Israel, tem aquele lado ali, Samaria e tal. Vamos voltar aqui. Então, durante esse tempo, o culto a Baal foi adotado, e muitas das práticas abomináveis da idolatria ainda predominavam. Então, Deus fez o quê? Enviar Elias, depois Eliseu, mas seria um efeito sobre o povo que, endurecido pela idolatria e perversidade, descambava velozmente para a sua ruína. Todo mundo vai lembrar de Jezabel. Jezabel nada mais era do que uma sacerdotisa de Baal. Acabe fazer um trocadilho infame. Acabe acaba se apaixonando por Jezabel, e Acabe acaba adotando Baal como seu Deus. E aí o povo todo vai atrás. Não todo mundo. Que os irmãos vão lembrar do quê? De que Deus fala para Elias o quê? Ainda não tiveram o quê? 7.000 joelhos que se dobraram a favor de Baal. Então, existem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal. Então tinha o remanescente ali, que eram fiéis a Deus. Então vamos ver que Deus vai fazer o quê? Vai levantar Amós para tentar dar um basta naquela nação. Fala: calma aí, vou levantar um profeta para ver se dá uma segurada nesse povo, porque esse povo é terrível. E vamos ver que o povo, vimos em Oséias, vimos em Joel, estamos vendo em Amós, e vamos ver daqui para frente que o povo, tirando os ninivitas, né? Mas o povo de Israel, eles tinham esse defeito, né? Um defeito muito, muito horrível, de estar diante de Deus. Deus abençoa, tudo bem.
Já que Deus abençoou, vamos curtir. Sai para curtição. Esquece Deus. Hoje em dia é diferente? Hã? Não é diferente. Enquanto Deus está abençoando, está tudo bem. O povo esquece de Deus. Esquece. Não vai mais para a igreja, não lê mais a Bíblia, não ora, não faz nada. Porque está bem. Mas na hora que o sapato começa a apertar no joanete, o que acontece? Lembra de Deus. No primeiro aperto que acontece na vida, o pessoal fala assim: ah, Senhor, lembra logo de Deus. O povo sempre foi assim. E até a volta do Cordeiro vai ser assim também. Tá? Não significa, o pastor está falando isso, então eu vou fazer desse jeito. Eu vou dar aquela relaxada, aquela afrouxada. Quando apertar, eu volto para Deus. Não. O ensinamento bíblico é para que a gente possa olhar para o texto, para os ensinamentos do Senhor e trazer para a nossa vida, para que a gente não seja igual a esse povo. Para que não sejamos igual a esse povo. Vamos para o ensinamento bíblico. É para que a gente possa olhar e falar assim: o povo fez isso. Deus pesou a mão. Deus está me alertando. Cuidado. Eu sou amor. Eu cuido de você. Entendeu? Você dorme, eu trabalho por você. Mas você tem que andar desse jeito. Você vai ter que andar desse jeito. Mas voltando lá. Então Amós, ele é levantado por Deus num esforço de frear a nação em relação à idolatria. E vamos ver que essa profecia foi proferida uns 30 anos antes da queda de Israel. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, tá, alguns contextos. Primeiro, qual foi a época de Amós? A época de Amós. Vamos ver que Amós, eles viviam numa sociedade, mas que sociedade era essa? Então, para melhor a gente entender as palavras do profeta, para entender o que ele fala, temos que entender o seu contexto. Como todo texto bíblico, tá? Irmãos, para entender o texto bíblico, temos que entender o contexto. Qual é o contexto? Se você olhar e ver um sermão, um estudo, alguma coisa que não fale qual é o contexto, tem alguma coisa errada. Por quê? Temos que entender primeiramente para quem Deus escreveu e por quê. Para quem Deus escreveu e por quê. Então vamos entender agora. Qual era o contexto do profeta Amós, da época? Então vamos ver a sociedade. Como era a sociedade da época do profeta Amós? Israel estava muito bem. Se Israel estava muito bem, o que acontecia? Ela era próspera. Israel estava vivendo uma prosperidade tremenda. Tá? Por isso é um dos motivos que o povo relaxa, né? Está tudo bem, tem comida na geladeira. Eu abro lá a geladeira, me lembrei agora de um desenho antigo, Família Dinossauro, em que aí eu abria a geladeira e o bichinho ficava eu. Tanto tempo que já estava lá dentro, né? Queria ir embora. Eu. Então abre a geladeira, tem lá comida brigando para poder sair. Abre o guarda-roupa, o closet, né? Não é mais guarda-roupa. O guarda-roupa na minha época. Hoje em dia é closet. Abre o closet. Tem lá 20 pares de sapato, 50 gravatas, 60 blusas. Você olha assim, tá bem, estou bem, graças a Deus estou bem. E o povo faz o quê? Está em prosperidade. Mas, em cima da prosperidade, o que acontecia? As injustiças. Acontecia injustiças. Vamos olhar lá no capítulo 3, no verso 15. Tá? Capítulo 3, verso 15. E vamos ver o que está escrito ali. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão. E as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Prosperidade. Olha só. Pastor, mas isso aí não é um sentido alegórico, metafórico? Não, é isso mesmo. Casa de inverno, casa de verão, casa de marfim.
A casa não é porque a casa era feita de marfim, não. A casa era decorada com marfim. Então, quem tem isso? É quem é pobre? Hoje em dia, pobre, casa de inverno, casa de verão, assim, né? Casa de verão é quando está muito quente dentro. Casa de inverno é quando entra friagem. Então, casa de marfim. Então, existia os ricos, tá? Tinham esse luxo todo. Lá no capítulo 6, verso 4, vamos ver mais uma característica dessa sociedade. Tá no verso 4, diz assim, ó: que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Olha só, dormir em cama de marfim. Cama de marfim. Comer cordeiro, bezerro, baby beef. Está lá, no Outback lá de Israel. Olha só. Então, tinha casa de luxo. Podia escolher, ó, casa de verão, casa de inverno. Não, tal. Cama de marfim. Então, tinha comida da melhor, o melhor churrasco, a melhor carne estavam com eles. Vamos lá voltar para o capítulo 4. Vamos lá para o capítulo 4, verso 1. Olha só, que está escrito aqui, ó: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, oprimidos os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Então as mulheres faziam o quê? Esbanjavam roupas finíssimas, perfumes caríssimos, bolsas de fina coleção e muito dinheiro. Os vacas de Bazã. Por que vacas de Bazã? Porque era o gado, que era o mais caro da época, era o mais bonito. Então o profeta está comparando. Então, olha só, casas de luxo, móveis e comidas requintadas, né? Sofisticadas, roupa da grife da época. Mas, enquanto eles tinham isso, vamos ver lá no capítulo 2, verso 6, como que o pobre vivia. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Por que está sendo condenado por causa de um par de sandálias? É igual fulano foi preso porque estava roubando um frango no mercado. Por que ele estava roubando um frango no mercado? Oi? Porque estava com fome. Porque ele não tinha o frango em casa para comer. Então por que ele estava roubando? Ele estava sendo condenado por causa de um par de sandálias? Porque ele não tinha o que calçar. Olha só, vós dormis em cama de marfim. O pobre estava roubando o chinelo do outro, porque não tinha o que calçar. Olha só, aonde chegou o povo Israel. Prosperidade, o PIB devia ser o melhor do Oriente Médio. Várias casas, comida da melhor qualidade, mas tinha gente que não tinha uma sandália para andar na rua. Talvez não tivesse o que comer em casa. Se não tinha um chinelo, não tinha o que comer. Então, acontecia isso lá. Então, acontecia também lá dentro do reino. Suborno, imoralidade. Não podemos esquecer que Baal é um deus que, nos seus cultos, existia a imoralidade, injustiça, violência. Essas são umas das marcas da sociedade de Amós. Então, os irmãos agora vão começar a entender o porquê que Amós vai falar algumas coisas. Porque ele está falando para essa sociedade, tá? Para essa sociedade. E vamos, irmãos, apagar da memória, tá? Da mente, qualquer tentativa de falar assim: ó, o que Amós está escrevendo aqui parece o dia de hoje. Esquece, vamos falar de Amós agora, tá?
Mais à frente, se Deus permitir até chegar ao final, a gente tenta fazer uma contextualização. Mas vamos entender aqui primeiro. Bom? Então essa era a sociedade de Amós. Então vamos ver agora qual era a religião deles. Então vamos ver que o povo fazia o quê? O povo vivia na luxúria, mas o povo estava no culto. Olha só, pastor, então o senhor está equivocado. O senhor está muito equivocado, porque o senhor falou quase agora que o povo, quando está bem, ele se afasta de Deus. Só lembra de Deus quando o calo aperta. Falei isso mesmo. E eu até comparei com a nossa sociedade atual. Nós somos assim, nós, sociedade, somos assim. Está tudo bem, Deus. O calo aperta, a tempestade vem, Deus. Quando está bem, fala assim. Quando está mal, fala assim. Mas o pior de tudo é o que eles estavam fazendo, e talvez muitos façam isso hoje em dia. O povo estava passando por tudo isso, tá? E eles estavam frequentando o culto. Eles não deixavam de ir ao culto. Olha só, 5:5, vamos lá, 5:5. Diz assim, ó: porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Betel, lembra que alguns estudos atrás eu falei que Betel era o lugar onde eles adoravam? Era o lugar onde eles adoravam. Vocês vão lembrar que eu falei que o Reino do Norte, para o pessoal não ir para Jerusalém para cultuar, que todo judeu tem que ir pelo menos uma vez por ano peregrinar até Jerusalém. Naquela época o pessoal estava lá perto e tal. O que Jeroboão fez? Instituiu 2 locais de culto e fez bezerros de ouro para que o pessoal não pudesse ir para Jerusalém. Então, ó, fica aqui. Me lembra aquela passagem de Moisés, né? Ele chega para o faraó e fala assim, ó: Deus mandou libertar o povo. Tem um livro do reverendo Marcos Azevedo, chama-se Proposta Indecente, que ele fala sobre esse texto do faraó, né? Que a proposta indecente é a do faraó. Moisés fala assim, ó: Deus mandou libertar o povo. Aí o faraó reluta, daqui a pouco ele fala o quê? Ele fala assim: faz o seguinte, eu deixo vocês ir até ali, mas vocês vão lá, ora, e ora por mim também, tá bom? Mas dali vocês não vão embora, vocês voltam, tá? Mas não esqueça, ore por mim. É a mesma coisa de Jeroboão. Fala assim, ó: vocês não vão poder ir lá para Jerusalém para cultuar, mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui 2 altares para vocês, tá? Aqui pertinho. Aqui vai pegar ônibus longe. Poxa, é aqui pertinho, dá para ir a pé. Betel? Gilgal? Que maravilha. Aqui, ó, Berseba, então nem se fala. Fica aqui pertinho. Então, as pessoas iam para lá para cultuar. Cultuar quem? Então, vamos ver que lá no verso 4, eles levavam também sacrifício e seus dízimos. Ó: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. 4:4. No 4:4. Então o povo frequentava culto, o povo fazia sacrifício, o povo dizimava de 3 em 3 dias. Olha só, aquele pessoal que é contra os dízimos deve estar revoltado. 3 em 3 dias. Então assim, eles eram o quê? Muito fiéis. Muito fiéis. Outra característica desse povo, 5:23. 5:23. Está assim, ó: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Então o que tinha no culto deles? Música.
Então eles cantavam com entusiasmo. Ó, o estrépito dos teus cânticos, estrépito é falar com altivez. Não é aquele negócio, vamos cantar agora. Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Canta assim, isso não é estrépito. Estrépito é celebrai a Cristo, celebrai. Estrépito, tá? Lá do pulmão está saindo, está cantando. Então ele fala, ó, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Instrumento. Então o culto lá, o grupo de louvor era bom. Era bom. Os cantores tinham pulmões bons, tinha bons músicos. Então frequentava os cultos, levava seus sacrifícios, seus dízimos, cantavam com entusiasmo, mas infelizmente eram apenas atos exteriores. Apenas atos exteriores. Era apenas algo que saía dos lábios, não do coração. Aí eu me lembro de quem? Fariseu e o publicano. Fariseu, né? Para todo mundo ver, e conforme o contexto, né? Alguns estudiosos dizem que ele estava dentro do pátio do templo, perto da onde ficavam as pessoas mais importantes e os estrangeiros, porque tinha um pátio dos estrangeiros que era bem dividido, então estava mais próximo dali. Por quê? O pessoal ia ver. As autoridades religiosas ficavam à porta e iam ver, os estrangeiros que passavam iam ver, e eu ia ficar famoso. Todo mundo ia querer tirar selfie comigo, dar like. Que ele faz isso. Eu dizimo, eu jejuo 3 vezes na semana, que não sei o que, tal. Grita lá. E o publicano longe. A única coisa que ele fazia era abaixava a cabeça, porque não tinha nem coragem de olhar para o alto, com vergonha do que ele era. E ele falava o que? Ser propício a mim, pecador. Batia no peito. Ser propício a mim, pecador. Coração, lábios. O fariseu, ele apenas estava reproduzindo palavras vãs, atitudes vazias, enquanto que o publicano, ele estava verdadeiramente mostrando aquilo que estava no seu coração. Ele reconheceu quem ele era, e ele não conseguia nem levantar os olhos por reconhecer quem ele era. Era o povo. Mostrava, quem olhava, passava, falava assim, aquele culto ali é uma maravilha. Olha só, o fogo está caindo. Estão cantando, estão dizimando, estão ofertando, estão fazendo tudo. Mas eram atos exteriores. Povo, eles estavam sendo rejeitados por Deus. Por quê? Por falta de santidade. Vamos ver isso lá no capítulo 5, do verso 21 ao verso 23. A gente já está aí nele já, né? Diz assim, ó: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus, ele não se comove com atos exteriores, mas um coração contrito o Senhor não rejeita. Palavra do Senhor que fala isso. Palavra do Senhor. Deus não vai se emocionar se eu chegar aqui e falar, tentar fazer alguma coisa. Não, não vai. Mas no silêncio do meu canto, com o coração contrito, Deus vai se importar. E era isso que ele estava requerendo do povo. Santidade do povo. Um povo que estava indo atrás de outros deuses, mas chegava e fazia tudo o que o script religioso exigia. Deus não quer, irmãos,
que vocês venham para a igreja e sente, levante a mão e faça aconteça apenas por fazer. Ele não quer isso. Ele não quer. Ele não quer que faça só domingo ou para a igreja, mas apenas por ir. Mas Ele quer que nós venhamos e ao entrarmos ali, a gente fale primeiramente com Ele assim: Senhor, fale meu coração essa noite, que eu possa passar novamente por esse portão indo embora, totalmente diferente de como eu entrei. É rasgar o coração aos pés do Senhor. É isso que o Senhor requer de nós, mudança de vida. E é isso que Ele estava requerendo do povo, uma mudança de vida. Então essa era a religião da época do profeta. Contexto político, né? Vimos mais ou menos alguma coisa quando falamos de sociedade. Vamos ver que Uzias, entre 791 a 740 a.C., ele ocupava o trono de Judá. Jeroboão II chega entre 798 até 753 a.C. Ele era o rei de Israel nos tempos de Amós. Então foi uma época que nós falamos de prosperidade, conquistas territoriais, havia muito dinheiro, seu exército era vitorioso, o exército daquela época dele era vitorioso. Então a riqueza entrava em Samaria, não era distribuída ao povo, nós já vimos isso, tá? Vimos que a autoridade e as leis eram desprezadas. Então, o que é reproduzido na sociedade é o que era reproduzido por causa do povo com Deus. Do povo com Deus. Aí sempre acha o contrário, né? Que eu vou tratar o meu próximo porque Deus me trata de um jeito. Mas é o contrário. Eu vou tratar meu próximo como eu trato meu Deus. Se eu trato Deus de uma forma relaxada, eu vou tratar o meu próximo também desse jeito. O povo tratava Deus totalmente de um modo errôneo. Não respeitava Deus. Não respeitava a autoridade de Deus. E isso era refletido aonde? Na sociedade. Porque é automático. Tá? É automático. O povo lá fora, para os cristãos, eles têm que ver o quê? Reflexo de Deus. Se eu não tenho Deus, não tenho reflexo nenhum. É um espelho apagado. Então, do mesmo jeito que o povo tratava Deus, tratava também as autoridades, tratava o seu próximo. Então, o que adianta um país ser um país do primeiro mundo, ter muito dinheiro, mas viver do jeito que estava vivendo lá o Reino do Norte? Lembra que eu falei que uma pessoa, eles roubavam, passavam a mão na cabeça. Mas se alguém roubasse um chinelo, não estou falando que eles tinham que roubar não, tá? Mas roubasse um chinelo, todas as penas da lei iam para cima deles. Todas. Mas o camarada que colarinho branco, não. Justiça é justiça. Quem rouba um par de chinelo e quem rouba o dinheiro da Previdência. Roubo é roubo, independente, claro, a consequência é diferente. Um que vai roubar um frango vai ter uma pena de 6 meses, 1 ano, quem sabe, de reclusão, talvez pague, sei lá, trabalhos comunitários, que é diferente do colarinho branco, que vai pegar 15 anos de prisão, a pena é diferente, mas roubo é roubo, é errado. Mas lá não, o povo fazia o que? Não, esse roubou chinelo. Roubou chinelo, vamos condená-lo. A outro roubou, não, mas o cara é meu amigo, não vamos fazer a vista grossa. Vamos falar com ele assim, da próxima vez que você fizer, se for pego, tá? Então era assim, essa era a sociedade e essa era a política daquela época. Então vimos a época de Amós, qual era a sua sociedade, religião, a política. Como eu digo sempre, e vou dizer novamente, o estudo, tá? É para a gente entender o livro, é um panorama, tá bom, irmãos?
É um panorama. Tá? Não é sermão, não é nada não. Claro, a palavra de Deus ela vai trazer sempre ensinamentos para que a gente possa aplicar na nossa vida, para que o Senhor seja glorificado. Isso é a palavra de Deus. Tá? Mas qual é o intuito do estudo? É o panorama. Quem foi o profeta, o que ele profetizou, para quem ele profetizou. Todos os livros são isso. Tá? Vão ser assim. Porque às vezes algum irmão pode falar assim: eu achei que ele ia fazer tipo sermão. Não, não é tipo sermão não. É o panorama. Por isso que nós vimos a época de Amós, qual era a sociedade de Amós, a religião da época, a política da época. Agora nós chegamos o quê? Em quem foi Amós? Falamos de tudo ao redor de Amós. Mas quem foi Amós? Eu até brinquei, falei semana passada ou semana retrasada, não estou lembrado, que eu até brinquei e falei assim: Amós o caipira, que ele era do interior, bem interior mesmo, do interior. Então, vamos ver que Amós, vamos ver quem era Amós, homem, tá? Sem a figura profética, porque não podemos esquecer que Amós era um homem, certo? Elias era homem, certo? Porque às vezes as pessoas falam assim: não, porque Elias, ele fez o fogo cair, e não, irmãos, era homem. Tiago fala isso, sujeito às mesmas paixões que nós, tá? As mesmas paixões que nós. Amós também. Então Amós, quem era Amós? Amós, ele era da cidade de Tecoa, né? O Tecoa, dependente de Tecoa, ficava mais ou menos 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era uma das regiões mais desabitadas do país. Imagine assim, todo mundo lembra, agora está em alta, né? Afeganistão, na época da guerra do Afeganistão, quando o exército americano e os aliados iam atrás do terrorista. Aí passava direto nos telejornais, né? Da época eu me lembro, passava direto nos telejornais, os aviões sobrevoando, tal, satélite, e víamos que só tinha montanha e caverna. Não tinha uma casinha perto, não tinha. Era mais ou menos assim, um lugar desabitado, tinha uma vilazinha perto, Tecoa, depois perto do Mar Morto, então um lugar bastante quente. Era lá que ele morava. Então Amós era de lá. Ele trabalhava com animais, tá? Animais, e lá no verso 7, verso 14 do capítulo 7, diz assim, eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Está lá no capítulo 7, verso 14. Então boieiro, lá no original, lá no hebraico, é nada mais nada menos do que guardador de gado. Guardador de gado. Então ele guardava gado. Então, mas ele não era rico. Ele não era um fazendeiro. Ele não era um criador de Nelore. Ele não era. Era um gado, ele guardador de gado. Um gado, um pouquinho de gado, tal. Ele não era rico. E o que ele fazia? Para vermos que ele não era rico. Ele guardava gado, cuidava, trabalhava com animais, e como posso dizer, para completar o seu sustento, ele colhia sicômoros. Pastor, o que é sicômoros? Irmãos, não confundam, porque uma vez já me perguntaram se era a mesma coisa que aquele garoto colheu lá em Eliseu. Tá? Aquilo era colossíntidas, nada a ver com sicômoros. Tá? Tem gente que associa, tá? Mas não era venenoso? Por que ele colhia? Não, sicômoros é uma coisa, colossíntidas é outra. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, o que é sicômoros? Sicômoros nada mais é do que figo. Um figo, mas só que é um outro tipo de figo. Todo mundo sabe o que é figo, né? Não é fígaro, é figo. Tem figo em calda, essas coisas assim, né? Figo. Então, ele trabalhava com animais e para completar o seu sustento, ele colhia figos. Então, esse era Amós.
Tá? Um cara simples, muito simples, que destoa da realidade, onde casa de marfim, cama de marfim, churrasco à vontade, né? Bezerro, novilho, um cara simples. Esse era Amós. Quem era o profeta? Agora sim, a gente vai vamos entrar na questão profética. Então, vamos ver que aqui no capítulo 7, no verso 14, verso 15, ele vai se apresentar. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ele se apresenta. É interessante, né? Que se você for olhar lá no capítulo 1, vai ver escrito assim: palavras que em visão vieram a Amós, que há entre os pastores de Tecoa. Pronto. Tem um dado aí, logo no finalzinho do 1, que fala 2 anos antes do terremoto, aconteceu um terremoto, tá? 2 anos depois, acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, mas ele se apresenta aqui. Geralmente o pessoal se apresenta no início, né? Jonas, tal. Ele aqui não, ele se apresenta lá no finalzinho. São 9 capítulos e se apresenta no 7. E ele fala quem ele é. Fala: não sou nada mais do que um camarada que trabalha do campo. Só isso. Mas o Senhor mandou eu sair e profetizar. Ele me tirou de após o gado, tá? Após o gado quer dizer que ele está atrás do gado, né? Quem está de frente, após o gado. Então, ele me tirou de lá, falou: vai lá e profetiza. Então, ele não tinha nenhuma genealogia profética, ele nunca tinha sido preparado para ser profeta. Lá nos dias de Elias e Eliseu havia uma escola de profetas que treinava homens para o ofício profético. Podemos ver isso lá em 2 Reis, capítulo 2, do verso 3 ao verso 18. Mas também havia profetas profissionais. Isso aí também tinha naquela época, tá? E também jovens discípulos deles que vendiam seus serviços, dizendo apenas o que os governantes desejavam ouvir. Então, Amós não era nenhum desses profetas. Ele não era profissional nem mercenário. Na hora que a gente fala profeta mercenário, a gente lembra de quem? Um profeta mercenário. Profetizava por dinheiro. Aquele da qual a mula falou. Lembra que teve um que a mula falou? A mula foi, prensou ele na parede, ele bateu na mula, a mula foi e falou: está batendo por quê? Não está vendo o anjo ali na frente não? Balaão. Você lembra do Balaão, né? Então, Balaão era um profeta mercenário. Balaão foi Baraque, né? Não, estou fugindo tudinho aqui. O rei tinha chamado ele para profetizar contra Israel. E ele foi: vem para cá, você é profeta profissional, tá? Profissional, já tem sua credencial registrada no Ministério do Trabalho dos Profetas. Então você pode profetizar, sem problema, é sua profissão. Então vem aqui que eu vou te dar uma grana muito preta, mas eu quero que você faça o seguinte: profetiza contra o povo de Israel. E ele vai, Balaão vai, mas quando chega lá, Deus fala assim: você não vai profetizar contra o meu povo não, ao contrário, você vai abençoar. Todo mundo lembra disso daí, né? Vai abençoar. Balaão era um profeta mercenário. Então tinha naquela época. Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias atuais. Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias atuais, tá? Porque hoje em dia não existe isso. Mas naquela época existia. Balaão era um exemplo, tá? A gente não vai falar sobre Balaão, entrar muito a fundo em Balaão. Mas Amós não era profeta profissional, não tinha genealogia.
ele não era mercenário, e ele reconhece e fala: eu sou ninguém, eu sou apenas um camarada que fica o dia todo atrás do gado. Quando o gado está descansando, bebendo água ou comendo, eu saio um pouquinho lá, pego lá a minha bolsinha e vou colher figo. Eu sou esse camarada, mas tem um negócio: Deus mandou ir, eu estou indo. Se ele manda, eu vou. Ele vai profetizar meu povo de Israel. Então, em nenhum momento ele volta atrás. Mas Amós também tinha algo interessante. Por quê? O profeta profissional vai fazer apenas o que o outro quer. Está sendo pago para isso, certo? A gente paga um pintor para pintar, ou pagar um pintor para pintar a igreja. Eu quero que pinte a igreja de verde ali. O pintor vai fazer o quê? Vai pintar a igreja de verde. No outro dia eu vou chegar, não vou encontrar pintado de amarelo. Estou dando exemplo, claro, não é eu que faço, só vai pintar, não. É uma decisão. Tá? Para os irmãos que não são da igreja presbiteriana, que não entendem, que estão na transmissão, não entendem, não é o pastor que faz, só vai pintar de rosa, não vai. Não é o pastor, não. Mas eu não vou chegar no outro dia e encontrar a parede amarela. Por que você fez isso? Ah, não, porque me deu na cabeça. Não, ele vai fazer o trabalho para o qual ele foi contratado. Aqueles profetas faziam isso. Eles foram contratados. Alguns eram contratados para fazer o que o rei queria e falar o que ele queria. Amós, ao contrário, Amós, ele não era mercenário, não era profissional, e ainda ele dialogava com quem? Com o sacerdote Amazias, tá? Então, vamos ver lá no capítulo 7, verso 12 ao 13, que Amazias, ele estava mandando já ele embora. Vai embora, Amós, vai embora. Está lá, ó, do verso 12 ao 13, capítulo 7, o mesmo capítulo que nós lemos. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Aqui você não vai falar mal do rei, não. É isso que ele está falando. Volta para a sua cidadezinha, vai lá, profetiza lá para os seus, vai comer teu pão lá, significa, ó, vai para o lugar que você não deveria ter saído, entendeu? Aqui você não vai falar mais mal do rei, não. Aqui o sacerdote sou eu. Então, eu que falo o que ele quer. Olha só. Então, Amós incomodou, né? Aí vamos ver, que aí foi direto, né? A mensagem de Amós. Foi direto. A mensagem de Amós, qual era a sua mensagem? Vimos que tinha quem foi o profeta, quem foi Amós. Agora, qual era a mensagem de Amós? Vamos ver que a principal mensagem é a rejeição por parte do Senhor das práticas sociais e religiosas de Israel. Deus não fica alegre com isso. Ah, mas o que? Da sociedade? Não podemos esquecer, Israel é o povo escolhido de Deus, certo? Por que o povo vai para o cativeiro? Por causa de desobediência. Deus castiga a quem ele ama, seu filho. Então, povo de Israel, filho de Deus, disciplina. Então, por ser o povo escolhido de Deus, era para ter atitude totalmente diferente. Então, não era para eles tratarem mal os seus irmãos. Não era para tratar mal os seus irmãos. Não era por ser o povo escolhido de Deus, por ter no seu DNA, tinha que ter a gratidão por Deus ter libertado eles do Egito, tá? Eles não tinham essa gratidão por Deus. Então Deus estava fazendo o quê? Estava rejeitando eles por causa das suas práticas sociais e por causa das suas práticas religiosas. Então Deus, ele trouxe alguns recados para o seu povo, tá? Então vamos ver que do capítulo 1, verso 3 até o capítulo 2, verso 16, existem alguns discursos, tá? De juízo contra algumas nações. Nós não vamos ler aqui agora, mas os irmãos leiam em casa. Amós, do capítulo 1, do verso 3 até o capítulo 2, verso 16, ou, melhor dizendo, capítulo 1, capítulo 2 completo. Ponto. Que os irmãos vão ver que existem discursos contra 8 nações, discurso de Deus contra o povo. Então,
No caso das nações vizinhas, a transgressão é algum ato de crueldade desumana que ultrapassa todo o limite. Isso no caso das nações vizinhas. No caso de Israel e Judá, que é o povo de Deus, a transgressão é agravada pelo fato de terem recebido a revelação de Deus pela palavra e pelos atos redentores do Senhor durante toda a sua história. Por isso que Deus pesa a mão em cima do povo. Porque o povo, durante toda a sua história, eles veem o quê? Os atos redentores de Deus. Vamos ver alguns salmos que vem contando toda a história. Fala assim: o Senhor é bom porque Ele nos livrou do Egito, porque fez isso, e vem contando toda a história, toda a ação de Deus durante a história do povo de Israel, do que Ele fez com o povo de Israel. E mesmo assim o povo dá as costas para Deus. Vira e mexe, o povo atual também tem a mesma atitude. E esquece de toda a história redentora de Deus na vida, daquele que tirou do tremedal de lama, do pecado, tirou da morte eterna, e faz o quê? Dá as costas para Deus. Dá as costas para Deus. Então, a mensagem de Amós vem falando sobre isso, sobre essa rejeição por parte do Senhor das práticas sociais e religiosas de Israel. Deus está falando: muda de atitude, muda de atitude, muda de atitude. É isso que Deus está falando para o povo de Israel. Aí temos alguns temas principais no livro de Amós, tá? E hoje a gente vai conseguir acabar no horário, tem passado do horário, creio eu. Então, o primeiro tema principal está ali embaixo, tá? Amós 3:2, que é o grande privilégio. Existe um grande privilégio, mas também existe um grande juízo. E existe um filme que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Todo mundo sabe que filme é esse, né? Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Grande privilégio, grande juízo. Então, lá no capítulo 3, verso 2, vem assim, ó: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Deus está falando para quem? Vamos todos juntos. Deus está falando para quem? Israel. Então Deus está falando só: de todos os povos, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. De todos, eu escolhi vocês. Mas, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. É um privilégio ser filho de Deus. É um privilégio fazer parte do povo escolhido de Deus. Mas eu vou ter que receber a punição. Por quê? Porque eu saí dos caminhos do Senhor. É isso. Então, o fato de Deus ter escolhido Israel, de ter lhe dado privilégio, torna esse povo duplamente responsável perante Deus. Então, por Deus ter nos salvos, tá, do pecado, nos libertou da morte eterna, é um privilégio saber que nós somos filhos de Deus, mas agora nós temos uma responsabilidade acima do normal, que é de honrar o nome desse Deus que nos resgatou. Pastor, se eu soubesse disso, eu nunca tinha levantado a minha mão, nunca. Não, irmão. Vamos levar para o lado fácil. Todo mundo nasceu numa casa. Todo mundo teve um pai, uma avó, um tio. O que você faz? Você obedece. Por quê? Por medo? Não vou obedecer por causa que senão meu pai e minha mãe vai pegar o cinto. Não, porque você ama aquela pessoa. E você faz aquilo, quando você vai fazer, assim, poxa, me ensinou isso. Você pensa com carinho, não pensa, se eu fizer isso, não, com carinho. Então você respeita aquela pessoa, por causa de amor, por causa do amor. Com Deus é a mesma coisa. Por que eu não vou querer pecar? Porque eu amo Deus. Porque o que Ele fez por mim, não há preço que pague.
temos responsabilidades, temos o privilégio, mas temos também uma responsabilidade. Aqui a condenação vem na forma de maldições que acompanham a quebra da aliança, a aliança que Deus fez com o povo. Aí vamos lá em Hebreus 12, capítulo 12, verso 5, verso 6, não precisa abrir o texto não, irmãos, tá? Que é o texto que eu acabei de falar quase agora, que Deus disciplina a quem ama. Então, Deus ele disciplina seus filhos motivado pelo amor. Deus ele ama, não quer que seus filhos se percam, por isso ele disciplina. Por isso que a gente coloca de castigo lá em casa. Porque nós amamos. Então a gente quer fazer o quê? Que cresça bem, nos caminhos certos. Né, Alissa? Você sabe. Então, por isso que nós disciplinamos, porque nós amamos. Os pais não disciplinam porque são maquiavélicos, ditadores, não, porque amam. Por isso eu falo assim, ó filho, ó filha, você fez isso, não era para ser feito, então você vai ficar um mês sem televisão. Por causa de amor, não por causa de maldade. Os pais não chegam a ficar a noite, tranca a porta do quarto, senta na cama e fica, o que a gente vai fazer amanhã? Não faz isso. Não faz. Mas o que acontece? O que acontece? A gente vai ter que disciplinar. O que a gente pode fazer? Isso. Mas porque ama, porque mais à frente não quer ouvir de ninguém falando assim, seus filhos, tá vendo? O pastor não educou os filhos, olha os filhos dele como é que faz, que vergonha. Então assim, porque ama, Deus disciplina. Por isso, não podemos e não devemos pensar que o fato de termos sido escolhidos por Deus nos isentará de correções do Pai Celestial. Esse foi um dos erros desse povo. O povo achou que porque eles eram o povo da aliança, o povo escolhido de Deus, eles podiam errar à vontade. Deus vai passar a mão na cabeça. Não esquenta a cabeça não. Deus vai olhar assim, meu filho favorito. Não, esse foi o erro deles, não pode ser o nosso. Então, temos que levar em conta dois atributos de Deus: bondade e justiça. É a famosa frase que todo mundo conhece: Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não é isso que a gente ouve por aí? Assim, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Não, Deus é amor, mas é justiça. Fogo consumidor aqui quer dizer a justiça. Deus é justo. Não é porque o seu filho vai errar que Deus vai fechar os olhos assim, não estou vendo, não. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mas Ele é justo. Então, quando esquecemos que esses dois atributos caminham juntos e não se contradizem, vamos ter sérios problemas com Deus. Quando a gente esquece que Deus é bom, mas Ele é justo, aí já era, aí pegou. Então a gente não pode esquecer nunca: Deus é bom, Deus me perdoa. Eu vou pecar, no momento que eu chegar e falar, Senhor, pequei, me perdoa, Deus vai me perdoar, mas vai ter consequência. É justiça. Aí surgem 9 perguntas, tá? Surgem 9 perguntas para despertar a consciência do povo. Primeira pergunta está lá no capítulo 3, verso 3: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É uma das práticas do ensino, tá? A pergunta, para que as pessoas falem assim, comecem a raciocinar sobre o assunto, gerar respostas, e essa resposta acaba trazendo esse aprendizado. Então, a nós usa esse método pedagógico de perguntas. Então, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Lembra do atalaia que eu falei semana passada em Joel? Tocava a trombeta, a pessoa se preparava para
o que tivesse que acontecer. Então, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Rugiu o leão. Quem não temerá? O leão vai rugir. Alguém vai ficar, não vai ter medo? É ruim. E se aparecer, não precisa nem rugir, já estou longe. Então, rugiu o leão. Quem não temerá? E a última pergunta: falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ele começa usando exemplos deles mesmos, que está acontecendo com eles mesmos, tá? Questão da comunhão entre eles, questão do lugar que eles viviam, tá? E no final fala: Deus vai falar alguma coisa e não vai ter ninguém que fale por ele, que profetize por ele. Aí vamos ver que Israel tem um coração muito duro, muito duro. Vamos ver isso lá no capítulo 4, do verso 4 ao 13. Então, Amós vai falar 5 vezes, tá? Uma frase: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Está lá em Amós capítulo 4, verso 6, e depois do verso 8 a 11. Então, o verbo converter aqui significa que Deus quer que seu povo abandone os caminhos rebeldes e retorne à obediência e lealdade que deve a ele desde o princípio. Converter é isso aqui nesse texto, tá? Não significa que está falando para deixar os maus caminhos e voltar a obedecer a Deus. É isso que Deus requer deles. Fala assim, ó, abandone tudo isso que vocês estão fazendo. Abandone. Volte a obedecer. Então, apesar dos métodos fortes de Deus, que Deus usa uns métodos fortes para que eles aprendam, tá? E eu vou falar que os textos os irmãos vão abrindo aí. Primeiro método forte que Deus usa, que a gente não, eu falo que a gente não entende a pedagogia de Deus, né? Deus tem um método dele de ensinar. Vamos ver que primeiro método que ele usa, que é um método forte e pedagógico para que o povo aprenda, está lá no capítulo 4, verso 6. Ó, também vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eu achei interessante que no começo, vos deixei de dentes limpos. Significa, não tinha comida. Vai sujar o dente com o quê? Tá? Talvez alguém olhe assim e fale assim, ué, tinha dentista naquela época? Não. Dentes limpos, porque não tinha com o que sujar, irmãos. Não tem comida. Não tem comida. Então, primeiro método que Deus usa para ensinar o povo é a fome. Depois, no capítulo 4, verso 7 e verso 8, diz assim, ó: além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então o Senhor também deu seca. Olha só, fiz chover na cidade, na outra não. Andaram até o bairro vizinho, mas chegou lá, bebeu água, quando voltou já não tinha se saciado. Deus usou a fome, a seca. Ainda no capítulo 4, verso 9, olha só o que Deus faz: feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou ao gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então Deus também fez o quê? Trouxe aflição e insetos devoradores para o meio do povo. Agora no verso 10: enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Ó, igualzinho lá no Egito, eu fiz também com vocês, hein? Os vossos jovens matei-os à espada, os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. E o que vocês fizeram? Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então ele mandou fome, seca, aflição, insetos devoradores, peste, matança, então, e destruição total de algumas cidades. Mesmo assim, Israel não se converteu. Aí me lembra Apocalipse, quando nós estudamos Apocalipse, que abre os selos, aí vem as trombetas, e o que os homens fazem? Não se arrependem do mal.
não se arrependem do mal. Aí então, o que Deus faz? Ele envia uma última palavra. Já que eu enviei tudo isso, vocês não se converteram, o que está escrito no verso 12? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Uma frase bastante conhecida. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Todo mundo usa esse termo, como no caso da morte, né? Prepare-te para te encontrar com o teu Deus, tal. Aqui é juízo. Quando Deus fala, é juízo. Ele fala assim, ó, eu enviei tudo isso. Muitos outros já teriam até se arrependido, mas vocês não. Então, ó, prepare-te, porque já que eu mandei isso, vocês não se converteram, eu vou aí. Lembra do Joel? O dia do Senhor? O dia do Senhor. O atalaia toca, todo o povo se arma para tentar combater o inimigo. Mas e para o dia do Senhor? Como que o homem vai se proteger? Aonde ele vai se esconder? Debaixo da mesa? Debaixo da cama? Não tem para onde fugir. Por isso que Deus fala, prepare-te, eu vou chegar aí, aguarde. Então esse anúncio de encontro com Deus não é um aviso de se preparar para o dia da morte, antes é um aviso de juízo. Aí nós vamos olhar que Deus, ele manda a sua mensagem, mas ele mesmo assim, ele quer que o povo se arrependa. E no capítulo 5, né, ele fala, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Mas enquanto o povo não se volta a Deus, ele vai mostrar 5 visões que simbolizam um juízo iminente. Está lá em Amós 7, verso 1, 9 ao 10. Eu falei que ia acabar na hora, mas já é o final. Vamos ver que existe um gafanhoto devorador, tá? Que simboliza a destruição da região. Amós intercede, Deus se compadece. Vamos ver que existe o fogo, juízo por meio do fogo, é uma cena comum em Amós. Depois vamos ver que existe a visão do prumo, simbolizando a avaliação que Deus está fazendo da real condição do povo, está nivelando. Depois vamos ver que existe o cesto de frutos de verão, são as visões, né, que tem no livro de Amós. Então, quando o fruto está maduro, não há como fazê-lo voltar a ser verde, não tem como, tá? Você não consegue enverdecer o que está maduro. O que está verde você consegue amadurar. E existem algumas técnicas, né? O pessoal compra um abacate, vamos supor, um abacate está verde. O que faz? Enrola no jornal, tem pessoas que colocam no fogão, né? No forno, deixa lá, e daqui a um tempo está lá madurinho. Mas ninguém consegue fazer o contrário. Então, a visão significa a irreversibilidade do juízo. Quer dizer, não tem como voltar atrás. Deus não volta atrás. Então, todas as oportunidades de arrependimento já haviam passado. Depois tem a visão do Senhor junto do altar. Então, é provável que pessoas estivessem no templo para se proteger do juízo de Deus, mas mesmo ali ninguém escaparia. Alguns estudiosos dizem que esse juízo foi o terremoto. Lembra lá no início? Palavra do Senhor que veio a Amós, de Tecoa, dos pastores, 2 anos antes do terremoto. Alguns estudiosos dizem que, alguns, assim, a maioria, né? Eles dizem que esse juízo veio em terremoto, que destruiu tudo. Destruiu tudo. Aí vamos ver que existe a restauração de Israel. Então, Amós capítulo 9, tá? Do verso 11 ao verso 5. E ali está falando de um remanescente fiel. Não podemos esquecer que no início falamos que não tem como olharmos para o texto e não ver o contexto, tá? Para qual foi escrito, mas também o texto, ele é profético. Ele está apontando para frente.
não podemos esquecer que todo o Antigo Testamento aponta para quem? Para Cristo. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Então, eu vou ler esse texto aqui, do verso 11 ao 15, para a gente terminar, que agora que terminou mesmo, irmãos. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Está falando de quê? Existe um remanescente, tá? Está no capítulo 9. Mas aqui está falando do povo de Deus. Aqui fala de todas as nações, tá? Para que possuam o restante de Edom, então que são chamadas pelo meu nome. Então essas nações somos nós, que fomos alcançados pela graça de Deus. E aqui fala, ó, da terra ninguém vai tirar mais. Que terra seria essa? Em que ninguém vai tirar mais esse povo dela. Ó, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não será arrancado, diz o Senhor teu Deus. Que terra seria essa? Que ninguém vai arrancar mais ninguém. Não estou falando da morte não, tá, gente? Que o pessoal coloca lá. Não é isso não. Está sendo plantado lá não. Está falando da Nova Jerusalém, irmãos. Da cidade santa. Alguém vai tirar a gente de lá? Alguém vai invadir lá e falar assim, vem cá Cláudia, sai daí. Não vai. Então Deus aponta, fala do remanescente, Cristo. E tudo isso só é possível por causa de Cristo Jesus, que através do seu sacrifício Ele nos compra como um povo seu. E hoje nós fazemos parte desse povo, que é o Israel, né? O Israel de Deus. Não é mais Israel nação, mas o Israel de Deus, composto de todos os povos e nações. Antigamente era só Israel. Cristo veio e falou assim, não, agora é para aqueles que creem no meu nome. Então nós fazemos parte disso. Mas Deus requer de nós santidade e obediência. Bom, terminamos o livro do profeta Amós. Semana que vem tem o livro mais longo dos profetas menores, Obadias, apenas 21 versículos. Então, irmãos, não tem desculpa. Fala assim, pastor, não li porque o livro é muito grande. Não, são 21 versículos. Tá bom? 21 versículos. Os irmãos podem falar assim, pastor, eu vou ver se tem como ler 2 versículos por dia. Dá para fazer também. Coloca aí, 3 vezes 7, 21. Coloca 21 versículos. Fala assim, em 3 dias vou ler 7 horas. Por cada hora eu vou ler um versículo. E faz esses cálculos aí, que não sou bom de matemática não. Bom, é Cláudia? Então assim, Obadias, quinta-feira que vem, estou lembrando aqui, segunda-feira temos a nossa aula, tá? Vamos começar o nosso curso de capacitação para professores de escola bíblica dominical, tanto adulto quanto infantil. Foi o que eu estava conversando com o Rodrigo e com a Juliana antes. É uma capacitação, irmãos, tá? Ninguém vai sair daqui pedagogo não, é só uma capacitação. E eu estou explicando isso por quê? Às vezes os irmãos vão chegar aqui com uma expectativa, é igual aquela expectativa e realidade, tá? A expectativa, tipo, sei lá, um Bernardinho dando uma aula na vida aí, né? E chega aqui, não, é apenas uma capacitação, tá? Estamos programando para 4 segundas-feiras, 2 segundas-feiras vamos falar sobre o ensino para adulto e 2 para criança. A aula de criança é um pouco mais extensiva. Por quê?
Adultos e jovens, é a mesma tática de pedagógica e tal. Para a criança, não. Criança, existem as faixas etárias. E cada faixa etária tem a sua especificidade. Então, o que eu ensino para uma criança de 9 não é a mesma coisa que eu vou ensinar para uma criança de 4 anos. É diferente. Então, nós vamos falar sobre essas nuances do ensino infantil. Tá? Como nós iremos trabalhar Deus para a criança de 2 anos, o conceito de Deus para a criança de 2 anos é diferente para a criança de 10. E nessa apostila nós também vamos juntar os adolescentes. Você falar de Deus para o adolescente, o conceito de Deus para o adolescente não é o mesmo para o de adulto. Então vamos trabalhar essas nuances. Então é apenas uma capacitação. Se Deus permitir, e nós ano que vem vamos fazer novamente mais uma capacitação. É bom todo ano nos capacitarmos. Aí sim, vamos, se Deus permitir, e Deus acabar com essa pandemia, a gente tenta trazer uns amigos aí que pertencem à área para dar esse curso aqui. Mas por enquanto nós vamos aqui mesmo entre nós e pela graça de Deus vamos fazer essa capacitação. Segunda-feira inicia 6 horas. Dia 6, 19 horas. Dia 6 às 19 horas, tá bom? Véspera de feriado. Tragam seus cadernos para quiser anotar. Já vai ter a apostila, tá? Vamos usar a projeção. Terça-feira, reunião de oração. Domingo agora, temos o nosso culto de manhã, temos a ceia do Senhor, na parte da manhã, e o culto de adoração à noite, tá bom? Já estou dando da semana que vem. Então vamos ficar até segunda-feira, tá? Domingo agora, culto de manhã e de noite, escola bíblica dominical, e a ceia do Senhor na parte da manhã. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Pedir a Cláudia que faça oração, depois vou estar impetrando a bênção do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, te agradecemos, Pai, pelo dom da vida e pelo privilégio de poder estar mais um dia na tua casa. Sim. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de ouvir mais a tua palavra, conhecer, Senhor, um pouco do livro do profeta Amós, Senhor, e te pedimos, Pai, que tu nos ajude a colocar em prática tudo que aprendemos aqui, Senhor, e que possamos não agir da mesma forma que o teu povo agia naquela época de Amós, Pai, que possamos não ser crentes religiosos apenas, mas que possamos encontrar, Pai, Tu possa encontrar em nós, Senhor, cristãos, Senhor, que tem um coração contrito, Pai, sabendo que Tu nunca despreza esse coração contrito. Nos ajuda, Pai, a obedecer a Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática e guardá-la no nosso coração para não pecar contra Ti. Obrigada, Senhor, mais uma vez. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.